Olá, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Olha, eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Então, gente, o assunto de hoje é um assunto que foi muito pedido, né? Eu já falei um pouquinho sobre esse assunto, mas eu resolvi falar um vídeo só sobre isso, que é a questão do ego. Quem é o ego? Para que ele serve? Como identificar? O ego é mau ou o ego é bom? Quem é, afinal, este tal de ego? Então, para ilustrar o que é o ego, quem é o ego, eu resolvi, né? Eu achei melhor, veio essa inspiração, usar a ilustração do livro de Mirdá, que eu já falei para vocês aqui sobre esse livro, que é um dos meus favoritos. É uma leitura que ela complementa muito bem o Kybalion. Depois que você termina de ler o Kybalion, você lê o livro de Mirdá. E esse livro, o livro de Mirdá, é um livro muito que me ajudou muito a compreender a Bíblia. Você tem que ler o livro de Mirdá com uma linguagem simbólica, entendendo que cada personagem ali, ele representa um aspecto na experiência humana. Cada personagem representa isso. E quando você compreende essa linguagem simbólica que o livro tem, você transcende, você começa a entender. Então, esse livro foi muito especial para mim, porque a partir do momento que eu consegui identificar a linguagem simbólica do livro de Mirdá, eu consegui identificar a linguagem simbólica da Bíblia, né? Então, depois disso, você nunca mais vai ler a Bíblia da mesma forma, né? Então, gente, eu vou usar a simbologia do livro de Mirdá. E se você ainda não leu esse livro, se já leu, eu tenho certeza que isso que eu vou falar aqui vai ajudar você a compreender melhor tanto o que é o ego como a linguagem do livro. Porque é uma linguagem, se você lê o livro sem entender os símbolos por trás, né, do livro de Mirdá, você não vai conseguir entender a mensagem do livro. E vai acontecer com o livro de Mirdá o que acontece com a Bíblia, que as pessoas interpretam de maneira literal, né, e não vão entender nada, ou vão achar que é só um livro de um poema, um livro literário, não vão entender como um livro que realmente nos ensina lições, poderíamos dizer até sagradas, né? Então vamos lá. No livro de Mirdá existem dois personagens principais. Esses dois personagens principais, eles duelam entre si. O primeiro personagem é o personagem de Xamadã. Xamadã, e o segundo personagem, que é o nome do livro, é Mirdá, ou Mirdade, tá? Então, esses dois personagens, o livro inteiro, a história inteira, eles estão duelando entre si. Xamadã representa o ego e Mirdá representa a divindade do ser, representa a centelha divina em nós, Deus em nós, representa a consciência crística. Quando você lê durante a narrativa do livro de Mirdá, você se apaixona por Mirdá, como quando a gente lê a Bíblia, os evangelhos, a gente se apaixona por Cristo, por Jesus. E você vai ver muita semelhança. Mirdá é um tipo de Cristo, é como se fosse Cristo. A história aqui, da forma que foi contada, é como se fosse o próprio Jesus que tivesse ido nesse mosteiro onde tudo acontece no livro e ensinado as mesmas coisas que ele quis ensinar, né, lá nos evangelhos, enfim. Né, é muito semelhante. Mesmo se você nunca leu a Bíblia ou não tem familiaridade com ela, mas você vai conseguir entender o livro de Mirdá da mesma forma. Então é importante você entender. Xamadã é o personagem que representa o ego e Mirdá é o personagem que representa a consciência crística dentro de nós. Ambos são aspectos que vivem e duelam dentro do ser humano, da mente humana. Então eu vou ler aqui, logo no início do livro de Mirdá, eu vou ler aqui para você que Xamadã, já depois de muitos anos que ele encontrou Mirdá e foi derrotado por Mirdá, então ele fala essa fala aqui que eu vou ler para vocês. Deixe o orgulho chorar, ele chora sua morte. Deixe a autoridade ranger os dentes, é a última vez que ela o faz. Ah, se meus olhos não estivessem tão vendados pela neblina deste mundo. Ah, e se minha língua não estivesse tão encoberta pelas amargas doçuras da carne. Tenho muito a colher do joio da minha ilusão.
Esse foi Xamadã reconhecendo a sua derrota, reconhecendo o seu fim diante da poderosa figura e sabedoria de Mirdá. É Xamadã dizendo, eu me rendo, eu fiz isso, eu chorei, eu rangi meus dentes diante de Mirdá, porque eu não queria desaparecer, eu não queria perder para Mirdá, eu não queria deixar Mirdá dominar. Então, você vai ver ali que na narrativa do livro existe um local um mosteiro chamado a Arca, onde 9 monges vivem. E sempre esse mosteiro tem um líder, aquele que é o superior de todos e que é o líder lá do mosteiro que domina tudo. E esse líder é Xamadã. Então, Xamadã está acostumado a dar as ordens, a guiar aquele mosteiro que é chamado a Arca. Então, imagina como um barco. Ele seria o capitão do leme ali daquele local. Então, Mirdá chega e ele, com todo o seu amor, toda a sua sabedoria, com todo o seu... a sua divindade, ele vai dominando sobre tudo que está acontecendo na Arca. Todos vão se apaixonando por Mirdá, porque ele conquista todos com a doçura. Mas Xamadã não. Xamadã tenta, ao todo custo, matar Mirdá, tenta sabotar Mirdá, tenta não ouvir Mirdá, tenta fazer os outros não ouvirem Mirdá. Então você vai ver essa luta dos dois ali. Mas Mirdá, o que Mirdá faz com Xamadã? Mirdá simplesmente ama Xamadã. Mirdá simplesmente tenta falar com todo amor com Xamadã. Mirdá não reage a Xamadã. Ele apenas usa a sabedoria para responder tudo. E é muito linda a história. Então, quando você ler o livro de Mirdá, tenha na mente de que Xamadã é o ego e Mirdá é a divindade do ser. Essa luta entre nós, né? Que existe até uma parábola indígena que diz que dentro de nós existem 2 lobos brigando pelo domínio. Vai ganhar aquele que você alimentar, que você der a atenção maior. Teu ego ou a divindade do ser em ti, a consciência crística em você. Então, por exemplo, vamos entender melhor quem é o ego. Uma parábola muito interessante que Jesus conta nos evangelhos é a parábola do filho pródigo. O ego é esse filho pródigo. O filho pródigo sai de perto do pai, ele vai buscar os prazeres do mundo, vai achando que na força do braço ele vai ser mais feliz. Enfim, ele segue do jeito dele. Mas o ego só faz isso não porque ele é mau, mas porque ele é totalmente sem sabedoria, porque ele está agarrado às coisas desse mundo. Ele acredita na ilusão da separação, ele acredita na escassez, ele acredita que ele tem que ser o primeiro, ele sente medo, ele sente inveja, ele sente competição, ele sente raiva, ele sente ódio. Esse é o ego. Então, toda vez que esses sentimentos que não são sublimes e divinos, a gente sabe, né, não são altos na escala vibracional, toda vez que esses sentimentos comandam nossa vida ou impulsionam uma atitude, uma reação nossa, quem está no leme do nosso barco é o ego, é o Xamadã. Xamadã está dominando ali. Mas toda vez que você se segura e começa a permitir que outros sentimentos venham a ser a resposta nas suas reações, né, como amor, ou até mesmo evitar, né, de agir como naturalmente alguém agiria, responderia, né? Então tudo isso é, né, consciência crística, é Mirdá dominando você, que é a sua centelha divina, é olhar através da sua centelha divina. Não tem como você agir de forma odiosa, de forma egoísta, competitiva, na escassez, no medo, e achar que quem está no leme do barco é tua consciência crística, é Mirdá, é Jesus. Não é, é o Xamadã. É o Xamadã, mas você vai ver que Mirdá ama Xamadã. É tão linda a forma como Mirdá tenta converter, digamos assim, Xamadã, e ele não aceita. Então, o que é o ego? O ego é esse filho pródigo que saiu, né, que esqueceu que é Deus, esqueceu que está conectado à fonte divina, e ele acredita que alguém vai tomar o lugar dele, que ele tem que vencer, que ele precisa disso ou daquilo para ser feliz, ele não consegue encontrar, né? Xamadã, ele fica desesperado, porque a alegria, a felicidade e a razão da vida dele é ser o líder daquele mosteiro, que é chamado a Arca. Então ele tenta destruir todos que tentam tirar o domínio dele,
né? Então, uma outra forma que o livro de Mirdá nos ensina, nos explica, usando uma analogia bíblica, é a analogia de Adão e Eva. Né? No princípio, Deus criou ali o mundo, como a gente sabe em Gênesis, então ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá, e o homem foi lá e comeu, o homem e a mulher. Essa é uma simbologia. A gente precisa entender que tanto o livro de Mirdá como a própria Bíblia, elas são melhores compreendidas da forma que é para ser quando você entende a linguagem simbólica, o sentido por trás daquelas histórias. Quando você entende isso, você entende tudo. Então a árvore, ela representa o dualismo, a dualidade, né? Isso é bom, isso é mal, isso é ruim, isso é, sabe, isso é certo, isso é errado, sabe, isso presta, isso não presta. Então a gente cria esses paralelos, esses opostos, esses extremos no nosso julgamento humano, e a partir do momento que o Adão, o homem representado pelo primeiro homem, né, ele come junto com sua mulher da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore do dualismo, ele passa a acreditar na separação. Ele não se vê mais como um com o outro e um com Deus. Ele não vê mais pelos olhos da centelha divina. Ele não vê mais pelos olhos de Deus. Ele não vê mais pelos olhos do todo. Ele olha para a Eva e ele diz, foi ela, a culpa dela, não sou eu. Ele joga a culpa nela. E ela olha, né, para ela, para a situação e joga a culpa na serpente. A serpente é a única que não joga a culpa em ninguém, né? Então, gente, é assim que acontece. Você vê, quando você entende essa parábola, essa história, você entende de melhor maneira, e no livro de Mirdá explica isso. Adão é o Adão que comeu da fruta do dualismo e acredita na separação, acredita que Mirdá veio para tomar o lugar dele. É um personagem que a gente usa para viver essa experiência humana. E é normal, e é ok, tá tudo bem se Adão está mais vivo do que Mirdá dentro de você. Mas agora eu tenho certeza que só de assistir esse vídeo, Mirdá dentro de você, o Cristo dentro de você, a centelha divina dentro de você, tá dizendo, eu quero que você transcenda Adão. Eu quero que você transcenda Adão. E é muito impressionante que já no final do livro, você vai ver como Mirdá se eleva e no seu discurso maravilhoso, Adão desaparece como fumaça. Ou seja, representando que quanto mais Mirdá for vivo em você, quanto mais a consciência crística estiver ativa em você, naturalmente Adão desaparecerá. Desaparecerá o ego, desaparecerá o medo, desaparecerá a competição, a raiva, o ódio, tudo desaparecerá, porque quem está vivendo através de você não é mais Adão, é Mirdá, é a centelha divina, é o Cristo, a consciência crística em você. E é disso que os evangelhos falam, é disso que os evangelhos falam. E quando Mirdá é questionado pelos outros monges, isso aí é mais um sinal de que Mirdá está vivo em você, está se movendo em você. Aparecerão discípulos, pessoas que vão querer, né, aprender de você, aprender com você, porque vão ver que tem algo em você. Então, todos os outros monges, eles abandonam Adão como líder e vão para perto de Mirdá. Entendeu? E aí eles perguntam, quem és tu, mestre? De onde você veio? Eles perguntam para Mirdá. E Mirdá responde lindamente com essas lindas palavras que quando eu li, eu me arrepiei. Ele diz, eu sou aquele que toma nas mãos o leme toda vez que o capitão pede o meu auxílio. E aí eu me lembrei bem daquela passagem bíblica onde Jesus está no barco, cochilando, e os discípulos passam por uma tempestade gigante, e eles dizem, mestre, você não se importa que morramos? A tempestade vai nos destruir. Então Jesus se levanta e acalma a tempestade, acalma o mar, acalma tudo. Essa é a representação que Mirdá fala. Eu sou aquele que toma no leme, toma nas mãos o leme toda vez que o capitão pede meu auxílio. Quem é o capitão? Normalmente é o nosso ego, é o Adão. Ele é o superior da arca. Mas quando você não aguenta mais, quando parece que tudo vai destruir ao seu redor,
Você grita Jesus ou qualquer nome de divindade que você tenha, que você se conecta com a frequência da fé, de que existe um poder maior que você. Aí o auxílio do Cristo interior vem e toma na mão o leme, aí as coisas funcionam e dão certo. Não é assim com você. Tenho certeza que você tem histórias dessa forma. Eu contei aqui num vídeo anterior como eu segurei nas mãos o leme o tempo todo com medo de perder meu filho. Quando eu soltei e eu deixei o Cristo interior tomar conta da situação, tudo se resolveu. E é assim, as pessoas, a maioria delas vivem com o chamadã dentro delas como o líder do barco, que é o ego, né? Elas tentando fazer e dominar as coisas na força do braço delas. Mas quando não aguentam mais, gritam por Mirdá, por Cristo, pela divindade do ser, seja o nome que der, e a divindade vem e toma na mão o leme, porque você pediu o auxílio. Então é isso que Mirdá está explicando, ok? E aí, agora, o que eu faço com o ego? Eu tenho que destruir o ego, Não, você não tem que debater contra ele. É como eu falei num outro vídeo anterior, que toda a sua energia deve ser para, levantar o Cristo interior, levantar a tua conexão com a centelha. Essa deve ser a tua prioridade de vida. E isso, naturalmente, acontecerá com todos os seres humanos. Não importa o quão longe e quão desconectados ou desalinhados com a sua centelha divina eles estejam, vai chegar o tempo de cada um. Chega o tempo de cada um, porque essa experiência é temporariamente humana, mas a essência do ser, de quem o ser humano realmente é energia, é a fonte de energia, é Deus. É aquele que é uma coisa só. Não existe separação. Todos os nossos problemas nasceram da crença na separação, de acreditar que eu sou uma coisa, Deus é outra, totalmente separado, o meu vizinho é outra coisa, o meu parente é outra coisa, mas não é uma coisa só. Imagina uma sopa de letrinhas, e nessa sopa tem várias letrinhas que estão conectadas pelo líquido que forma essa sopa. Isso é só uma analogia ainda muito pobre diante da complexidade que é o ser total de Deus, que é tudo o que há, que se transformou em mim, em você, em tudo que existe. É uma complexidade grande, mas para simplificar, imagina essa sopa, esse líquido que conecta todas as letrinhas da sopa, é o todo, é a essência divina conectando tudo todos, é a matriz divina, é o holograma quântico, que Max Planck, o iniciador da física quântica, disse: Deus existe, é um holograma quântico, é uma matriz quântica, esse líquido que liga tudo e todos. Então, quando você entende isso, você começa a ver que você falar o mal para o outro, você está falando para você mesmo. E é isso que o livro de Mirdá explica. Então, o homem o ego é aquele Adão que comeu da fruta do dualismo, que acredita que ele é uma coisa, a mulher é outra, a serpente é outra, Deus é outra, ainda mais distante dele. Então, mas não tenha medo pelo homem, não tenha medo e desespero por você ou pelo seu ego, querendo destruir o seu ego. Não, você vai ver a atitude de Mirdá com relação a Xamadã, ele não tentava destruir Xamadã. Pelo contrário, quanto mais Xamadã lutava contra Mirdá, mais o Xamadã se autodestruía. E é assim a luta interna do ser que a gente passa. Tudo que acontece no livro de Mirdá é um drama psicológico dentro da mente do ser humano. E se você começar a ler a Bíblia dessa perspectiva, que era a perspectiva que Neville Goddard tentava ensinar, você vai entender muito melhor as lições que lá estão colocadas. Então não temas, eu vou ler aqui uma passagem que Mirdá fala sobre essa questão do ser humano, do homem, do ego. Ele fala assim: não temais pelo homem, pois entrará para a forja um homem e de lá sairá um Deus. Ou seja, a forja é essas situações, experiência temporariamente humana que a gente vive nessa vida, em várias outras vidas, onde a gente vai sendo forjado, como um metal que entra, líquido e vai se amoldando até ele esfriar e se transformar numa espada, ou seja lá o que for. Então, entrará para a forja um homem e de lá sairá um Deus. Vai chegar o tempo de cada um, E mais uma passagem que eu gostaria de ler do livro de Mirdá para vocês é: tudo é peso morto para o homem que tem fé na sua divindade. Ele se mantém no mundo, porém não lhe carrega o peso, pois o homem é preso por tudo aquilo que se agarra. Deixai de agarrar as coisas e elas não vos prenderão em suas garras.
Então, o ego é aquele desespero de querer agarrar aquilo que é palpável e físico. Mas quando você se conecta, quando você... É aquela história de quem vive não sou mais eu, não é mais Shamadã, mas é Cristo que vive em mim, é Mirdá que vive em mim, não mais Shamadã. Então, quando você entende isso, você vira igual aquela senhorinha que eu postei num vídeo aqui, que ela estava feliz com a vida dela. Era uma senhorinha, uma dona de casa, mãe de 3, e ela disse, poxa, eu já gosto da minha vida, só tem algumas coisinhas a mais que eu gostaria. Então ela aprendeu a se conectar de uma forma com a divindade do ser dentro dela, e ela não virou uma Buda, uma monge tibetana que ficou o dia inteiro meditando, não. Ela apenas teve muita fé de que se ela acreditasse, visualizasse, as coisas vinham. E a mulher passou a vida inteira ganhando tudo o que ela queria. Ela pensava, poxa, eu quero ir uma viagem para Disney com meus filhos, e ela visualizava e acreditava, e a viagem vinha, a casa que ela mora, enfim, viagens, roupas, enfim, eletrodomésticos, tudo ela acreditava. Então, para que ela ia querer manifestar milhares de dólares se ela sabia que dentro dela a fonte de todas as coisas fluía e ela podia acessar a qualquer momento? Isso é chegar ao momento de se conectar com a centelha ao ponto de confiar completamente na capacidade de manifestar tudo o que deseja, porque dentro de nós fluem rios de água viva. É isso que Jesus falou para a mulher samaritana. Quando você se conectar com a divindade dentro de você, você não vai mais precisar se desesperar e juntar dinheiro e guardar isso, e guardar, e guardar, e guardar, e querer, sabe? Enfim, gente, imagina se você ganhar uma promoção de um supermercado, um ano, tudo que você desejar grátis para você, para sua família, nesse supermercado, a qualquer dia, a qualquer hora. Você vai querer trazer o supermercado inteiro para dentro da sua casa? Não, você vai estar seguro na certeza de que, como você ganhou essa promoção, você tem o direito de chegar lá, se você quiser, todo dia da semana e comprar alguma coisa que você precisa. Então, você não vai trazer o supermercado para sua casa. Você vai confiar naquela promessa, naquele direito que você adquiriu de ir lá pegar o que você quiser, a hora que você quiser. Então, quando a gente entender que essa fonte, esse supermercado infinito está dentro de nós, a gente não se desespera querendo acumular, querendo fazer tantas coisas, né? Ou querendo competir com ninguém, porque essa fonte está disponível para todos os seres humanos. Então, é isso, gente. Para entender melhor sobre o ego, eu leia o livro de Mirdá sobre essa perspectiva, e você vai entender não somente sobre o ego, como sobre tudo, como sobre quem é Deus, quem somos nós, enfim, né? Então o ego, novamente, não é mal, ele é apenas o Adão e Eva que comeram do fruto que acreditam na separação. Então pense bem, toda vez que vier um sentimento, uma forma de reagir a qualquer situação, né? Qual sentimento está me dominando neste momento? É desespero? É falta de fé? É raiva? É ódio? É inveja? É Shamadã no leme do seu barco. Mas quando for amor, puro amor fluindo, é Mirdá no leme do seu barco, né? E é por isso que às vezes a gente se sente tão conectado, né? Quando a gente se sente bem. Porque quando você se sente bem, você se sente vibrando no amor, você tá com Mirdá, né, com Cristo dentro de você, no leme do seu barco. Você está em conexão com a tua centelha divina. Uma pessoa que emana ódio, emana inveja, não tem como ela estar em alinhamento com a centelha. Ela está em alinhamento com o Shamadã dentro dela, né? Mas, lembre-se, já no início do livro, a gente vê Shamadã arrependido, chorando a morte e a sua própria derrota, né? Reconhecendo a divindade e a superioridade de Mirdá. Isso vai acontecer com todos nós, naturalmente. É um processo que não se atinge em um único tempo de vida. São vários. Se você já está chegando a esse conhecimento, pode ter certeza que você já vem de uma longa estrada, de muitas existências, até você chegar até aqui, até eu chegar até aqui. Então é isso, e eu quero dizer para vocês que eu amo o meu ego, e eu amo o ego de cada um de vocês. Eu amo o Shamadã em mim, eu amo o Shamadã em você. Porque Mirdá, ele só tem amor para dar. E é isso, então, gente. Um grande beijo. Eu espero que tenha ficado, pelo menos, próximo de esclarecer sobre essa questão de quem é o ego. Até mais.